Como eu disse, segundo os institutos de meteorologia, foi a chuva mais violenta do Brasil. Nunca contaram 682 milímetros de chuva em 24 horas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto com o Mamedes Luiz Melo, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Mamed, bom dia, obrigado por atender a CNN mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos os telespectadores. O que é que provocou a pior chuva da história do Brasil? Olha só, a verdade é sempre um conjunto de coisas que vão levar a um ápice, né? Mas o fenômeno principal que levou essa chuva a ser mais volumosa e com uma maior frequência tropical que passou aí pelo litoral, onde a sua parte fria se deslocou pelo continente. Então, isso com o contraste térmico, com um corredor de umidade ali vindo nos níveis médios e se deslocando tudo em direção a São Paulo, água quente aí do Oceano Atlântico, aí próximo da costa, e com esses ventos fortes do ciclone extratropical, tudo convergindo. E claro que a gente tem que levar também em conta a topografia. Tudo culminou, Rafael, para que essa chuva se concentrasse exatamente nessa área, levando a esses grandes volumes. Acredito que uma chuva praticamente durou 12 horas com uma intensidade muito grande, levando, claro, a esses acumulados significativos que a gente observou e todo esse estrago que a gente está vendo essas encostas, né? Então a topografia também é favorável para que isso acontecesse, tá, Rafael? A gente tinha previsão anterior, lá de quinta, sexta-feira, alertas falavam em 300 milímetros, o que já seria um problema por si só, até pelas condições geográficas da região, como o senhor lembrou. Até quanto a gente consegue prever com alguma exatidão, né? Porque parece que 700, quando passa de um determinado número, fica difícil de prever, não é, Mamedes? Na verdade, sim, tá, Colombo. O que que acontece? Nós temos algumas ferramentas que nos vão indicar que algo mais intenso pode acontecer numa determinada área. Esses modelos numéricos, eles fazem uma projeção. Então, é claro, no caso de precipitação, então tem uma escala nesse modelo que ele vai indicar, olha, tem uma quantidade que pode chegar a 100, 200, né, acima de 250. No caso do modelo do INMET, ele tem uma tonalidade que vai de cores frias a cores quentes, do azul, né, até o roxo, que seria um maior volume, que está lá na casa já de quase 100 milímetros. E o preto para o cinza já fica acima desse, ou em torno de 200. E quando estoura essa cor, então a gente já sabe que algo mais intenso pode acontecer. Então, respondendo à tua pergunta, Colombo, essa pressão de quantidade, os modelos numéricos praticamente eles não dão assim com uma precisão que vai cair determinado valor, mas a gente sabe que estourando essa faixa de cores dessa tabela, algo mais intenso vai acontecer. E foi isso que aconteceu, né? Porque é raro uma chuva com todo esse volume acontecer. Não quer dizer que não acontece. A gente já teve aí um histórico pelas estações do INMET, em Florianópolis, né, onde acumulou em 24 horas 404 milímetros. Então, não foi pouco também. Isso foi no ano de 91. Então, também é algo assim intenso que de tempo em tempo pode acontecer, mas nunca se espera um volume tão expressivo. A gente imagina que pode ser algo mais intenso, mas não com tanto volume assim que no caso deste que aconteceu em São Paulo. Agora, Luiz, a gente noticiou aqui agora há pouquinho, né, e tem noticiado ao longo dos últimos dias, uma estiagem violenta no sul do país, né? Essas trombas d'água na região sudeste, é um período de muita chuva mesmo, né? Mas nada parecido com o que a gente viu, aliás, o Brasil nunca tinha visto algo parecido. Essas coisas têm conexão? Está acontecendo algum evento específico ou é do jogo mesmo, da meteorologia, Mamedes? Se a gente for olhar pelo IPCC, tá, Rafael, a gente está vendo que tem certo, sim, esses aquecimento global. E como os cientistas estão falando, né, está sendo assim um período dos extremos.
e é o que vem acontecendo. Então, cada coisa assim, que a gente vem observando, que vem acontecendo, tudo vem se somando. Por exemplo, você frisou dessa estiagem lá no sul. Então, nós estamos vindo aí com um período de laninha praticamente há 3 anos. Isso também influencia. Mas é claro, a gente está vendo que a temperatura em determinados pontos do globo vem aumentando. Então, por isso que os cientistas do IPCC vem dizendo, olha, vai começar assim um período dos extremos. E é isso que a gente vê acontecendo, não só no Brasil, mas como praticamente em grande parte do globo terrestre. Mohamed, só para encerrar o nosso papo, o que é que vem por aí agora em termos de meteorologia? É claro, esperamos nada parecido com o que aconteceu no fim de semana, mas tem algum outro evento com o qual a gente deve ficar atento por acontecer ou teremos algum tempo de folga, hein? Olha só, frisando mais em direção ao litoral de São Paulo, nada, tá? A gente está com previsão de chuva, inclusive hoje já tem condição de chuva nessas áreas onde foram afetadas por essas grandes chuvas, Colombo. E deve aumentar um pouquinho mais, pelo menos em termos de volume de hoje, o que pode sim é prejudicar o trabalho do pessoal que está aí na ponta, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro Militar. Mas nada de extremo. Estamos sim esperando algumas chuvas, que é normal agora essa chuva de verão acontecer de curta duração, pode ser de forte intensidade. Algumas outras áreas fora dessa área de risco, sim, poderemos ter alguma chuva um pouco mais volumosa, no caso aí do Alto do Paraíba, a nordeste aí de São Paulo, próximo à Serra da Mantiqueira, com Minas Gerais, então podemos ter alguma chuva um pouco mais volumosa e é claro, ali próximo aí da Baixada Santista também poderemos ter uma chuva um pouco mais volumosa, mas nada se compara com essa que aconteceu nesses últimos dias. Então está mais tranquilo, felizmente mais tranquilo em termos de fenômeno mais intenso. Mohamed Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, obrigado pelo papo aqui com a CNN e um bom dia para você. Obrigado igualmente, uma ótima terça-feira a todos.